Olá! Hoje nós vamos fazer uma manta de pescoço bem simplesinha, mas que fica um charme. Hoje vai ser feito na frontura, usando máquina e frontura, mas ela pode também ser feita somente em máquina, esse mesmo modelo. Aqui eu coloquei 20 pontos, 20 agulhas para trabalhar na máquina e vou chamar da frontura. Muitos inscritos perguntam a respeito da posição da alavanca de deslocamento mínimo. O que é essa alavanca de deslocamento mínimo? Aqui no lado esquerdo existe uma alavanca pequenininha, quadradinha, com uma letra P, H. Essa é a alavanca de deslocamento mínimo. Ela se desloca, pode parar no meio, pode parar um pouquinho mais para o lado do P ou para o lado do H. E serve para quê? Para que as agulhas máquina e frontura, quando elevadas, não se choquem. Você precisa mover às vezes para lá, às vezes para cá. Por que existem tanta variação? Porque as máquinas são colocadas com a frontura e às vezes minimamente um engate pode ser colocado um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o outro. Então ela não pode ser uma posição rígida, firme, fixa, somente naquela, porque se esse deslocamento que foi colocado aqui no engatar a frontura estiver levemente deslocado para um dos lados, você não consegue trabalhar. Então, já pensando nisso, fizeram essa alavanca de deslocamento mínimo, que serve para ajustar a posição de agulhas de máquina e frontura para que elas não se choquem ao trabalhar. Aqui estava no P. Quando eu ergo as agulhas da frontura, elas se esbarram nas agulhas da máquina. Logo, essa posição P, eu não posso iniciar o meu trabalho, porque senão eu vou ter uma perda de agulhas. Trago, então, para a posição H. Não existe uma regra fixa. Existe de máquina para máquina uma posição que você precisa ir testando. Como isso é particular, não adianta eu dizer, coloque no H, coloque no P. Você mesmo precisa sentir quando colocada a agulha para cima de máquina e frontura, se elas estão bem distribuídas, uma encaixando dentro da outra, ou se elas estão muito próximas. Aí você mexe levemente na alavanca lá na esquerda, a alavanca de deslocamento mínimo, para descobrir a posição correta na tua máquina. Ok? Aqui eu coloco então 2 fios da Industrial 228 e nós vamos trabalhar com todos esses 20 pontos de máquina, 20 pontos de frontura. Regulagem 1. O zigue-zague está perfeito. Que zigue-zague? Aquele que nós fazemos a primeira carreira, ele junta a linha, vai passando de agulha de máquina a agulha de frontura. Esse é o zigue-zague. Como são poucos pontos, eu não vou usar o pente de frontura, eu vou usar o gancho. Um engata num lado, outro engata no outro. O pente aqui, para poucos pontos, ele ficaria dançando. Então, eu não gosto desse tipo de situação, porque ele pode engatar no carro também, numa dessas balançadas que ele dá. Primeira carreira, aperto o primeiro parte e levo o primeiro PR. Para fazer o tubular, fez uma carreira somente na frontura, ele não mexe nas agulhas da máquina. Agora, passando para a esquerda, ele só trabalha a parte da máquina. Tubular, as agulhas não se esbarram. Me perguntaram também a posição da alavanca de deslocamento mínimo em tubular. Não tem, porque elas não se esbarram. Mas a primeira carreira se esbarra sim. Então, você já deixa
colocado de acordo com aquilo que a tua máquina pede. Desligo máquina, desligo frontura e nós vamos trabalhar. Existem duas possibilidades para trabalhar assim com a frontura. Uma com a malha fechada e uma com a malha aberta. Qual a diferença de malha fechada para malha aberta? Malha aberta são trabalhadas todas as carreiras, todas as agulhas. A posição de todas as alavancas é desligado. Então, todas elas, tanto frontura quanto máquina, a posição é desligada. Essa é a malha aberta. Então, ela fica uma malha mais mole, que cede para todo lado. Mais para a largura do que para a altura, mas ela cede. Malha fechada, o que é? Malha fechada é quando você aperta o parte, frontura fica trabalhando normal. Então, ele faz uma carreira somente na frontura. Outra carreira, máquina e frontura. Aí ele deixa a malha mais firme. É uma malha que não enrola na lateral, a malha aberta também não. É uma malha que fica mais fechada, mais firme, consome mais lã. Ela não cede tanto em altura, pelo contrário, ela encolhe em altura e também não cede muito em largura. Ela fica uma malha mais pesada. Tanto essa quanto a malha aberta podem ser feitas nesse tipo de manta. Outra posição também seria malha inglesa. O que é a malha inglesa? Eleva-se o PR e eleva-se essa alavanca lateral, a alavanca auxiliar do P, na posição P. Eleva. Ela faz a malha inglesa. Também dá para fazer nessa mantinha aqui. Porém, eu vou fazer malha aberta. Elevo a regulagem para 3. Olha, todas as agulhas trabalham todas as carreiras. Essa é a malha aberta. E é só tecer, só levar o carro. Aqui eu vou fazer um comprimento grande, porque é uma manta que vai precisar dobrar. Então, vou continuar e já mostro para vocês a continuação desse trabalho, porque ela não é uma mantinha simples, ela é uma manta que vai ser trabalhada depois. Aqui foram 500 carreiras, agora passo os pontos para a máquina e remalho. Outra possibilidade de acabamento aqui, ao invés do remalhado, seria tirar com linha de outra cor e fazer a costura dele imitando o início. Essa vai ter franjas, então para mim é mais vantagem, é mais proveitoso colocar com remalhado do que fazer essa costura. Mas caso não tivesse franja, o acabamento ficaria igual ao início, um início perfeito. Eu já mostrei num vídeo como fazer esse tipo de acabamento aqui, que ele tenha essa perfeição de início, só que quando termina. Isso dá para fazer em barras, caneladas ou em todos os pontos também. Passo uma carreira com regulagem alta e remalho.
Essa manta, toda ela, deu 1,50 m, 1,5 m. Agora eu dobro pela metade, acerto as pontas. Aqui também daria para não acertar as pontas, deixar uma mais para baixo, outra mais para cima, mas essa aqui prefere assim. Acerto as pontas e vou costurar. Costurada uma partezinha, não importa se a quantia é maior ou menor. Aqui eu deixei um espaço para envolver o pescoço, passando as duas pontas por ele. Então a manta fica fechada, como se fosse uma gravata. E esse modelo fica muito bem. Essa é para uma criança, mas fica muito bem para adulto também. Essa vai precisar de franjas, então ainda não terminei a parte de baixo, porque esses fios são colocados juntos com a franja. Aqui ela fica, você ajeita no pescoço e ela fica um charme, fazendo um formato de gravata. E esse formato de gravata você coloca ou mais para cima, ou mais aberto, ou mais junto do pescoço. A criança geralmente perde peças como essa na escola. Esquece, deixa num canto e acaba perdendo a peça. Então, essa forma de colocar como gravata ajuda a prevenir as perdas. Perda de peças de inverno. E como o inverno está chegando, é sempre bom prevenir, fazer trabalhos assim que são rápidos, variando bastante o modelo, essa em malha aberta, mas também poderia ser qualquer tipo de malha, inclusive malha lisa, ou malha feita somente na máquina, com pontos em alto relevo, pontos recolhidos, ponto recoger, como falam em outras máquinas. Certo? Nossa ideia, então, para hoje é uma manta de pescoço, como se fosse uma gravata. Aqui vai ter franja. Eu vou colocar a franja mais tarde, mas ela pode ser usada também sem a franja. Certo? Nossa ideia para hoje. Bom trabalho!